Hoje nós estamos assim, né, Celso? Sai É. Brizola, Olá, entra professor. Mansur, sai Desculpa o atraso. Parinazzo, entra Brizola, sai Brizola, entra Mansur. Hoje o negócio tá um luxo isso aqui, ó. Mansur, bem-vindo de volta ao canal aqui, satisfação Muito enorme. obrigado, Luiz. Desculpa, Muito obrigado, Celso, des- pelo convite mais desculpa uma te vez. deixar esperando um pouco, tá, Mansur? Mas é que essas Não, lives eu estava é. gostando de escutar, estava escutando, né? Eu gosto muito de escutar sobre a história do Brizola, é uma parte da história do Brasil que as pessoas precisam conhecer, né? Pragmatismo nesses tempos assim é fundamental, o pessoal aprender um pouco mais sobre isso. Maravilha. Pessoal do chat aí, ó, a gente está olhando aqui, eu estou respingando aqui. Infelizmente, a gente não está conseguindo ler aqui os comentários, tudo, mas estamos de olho aqui. Estou tentando faiscar na tela aqui os comentários de vocês aí. Já chegamos em 1.000 curtidas, né, na Voz Trabalhadora aqui. Vamos a 1.200 agora, 1.300. Vamos avançando aí. Estamos com uma audiência muito boa ainda, né? Já estamos aqui com quantas horas de live, São 6 horas, vai fechar 6 horas de live já, e estamos com uma baita audiência ainda. E agora vem o Mansur aí com uma baita de uma pauta, né? Cultura islâmica e a questão combate à xenofobia, né? E uma pauta interessantíssima e fundamental para os dias atuais, né? Até Mansur, porque a tá. gente não tem conhecimento nenhum, assim, sobre a cultura islâmica, né? A ignorância, assim, nossa, no geral, é grande, né, cara? Pra começar, a gente não sabe nem o que é árabe, o que é Oriente Médio, o que é, né? A cultura islâmica, na mesma linha do Brizola, é extremamente criminalizada, é extremamente, né, faz parte da cartilha imperialista É, tentar destruir com a cultura islâmica, demonizar, né? Então, manda bala aí, Mansur, manda bala, isso. assume aí que é contigo agora, queremos Foi, te ouvir. foi, foi bem interessante esse convite, né? Boa noite a todos, primeiramente, Boa noite. aqui, para o canal Voz Trabalhadora e para toda a audiência. Esse convite justamente nessa semana, que eu terminei ontem um roteiro de um vídeo que a gente vai fazer sobre a deterioração do status da comunidade muçulmana no Brasil nos últimos anos. E isso tem se tornado uma coisa assim que o nosso país, ele é uma nação com várias micronações, passando por suas várias microcrises e macrocrises, enfim. O Brasil ele tem diversas comunidades e cada uma dessas comunidades, apesar de elas viverem, né, digamos assim, sempre interagindo entre si, elas possuem seus próprios dilemas, suas próprias crises, que às vezes não passam pela cabeça das pessoas. Eu escuto muitas pessoas falarem: ah, ser muçulmano no Brasil é uma maravilha, vai ser muçulmano lá no Oriente Médio, vai ser muçulmano lá, cite algum país chamado Quistão na lista dos quistões. As pessoas falam essas coisas assim, né? Mas o que eu vou mostrar nesse vídeo é que ser muçulmano no Brasil está se tornando cada vez mais difícil, né? Ser muçulmano no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente, como a gente está falando de América Latina, no Brasil, tem se tornado cada vez mais difícil justamente por uma questão de ignorância e de agenda geopolítica e de soft power estrangeira aplicada no Brasil para minar essa comunidade. Os muçulmanos no Brasil não são numericamente expressivos, né? De acordo com o IBGE, os muçulmanos não montam no país nem 100 mil, mas nas contas das associações islâmicas você tem um número de 2,5 milhões de seguidores, né, da religião dentro da população do país. Não são uma minoria religiosa, digamos assim, expressiva, tanto culturalmente no sentido de participação, né, na sociedade atual em níveis como outras minorias, como o pessoal das religiões de matriz africana ou o kardecismo no Brasil, mas são, ainda assim, uma minoria existente aqui no país. Porém, mesmo com seus números muito pequenos, o muçulmano, ele hoje é o novo judeu. O muçulmano, ele é o que o judeu era no mundo no século passado, né? Ele é o bode expiatório, ele é a figura, digamos assim, que a sociedade, né, ocidental vai buscar como a reencarnação de seus males, né, como uma encarnação de todos os seus problemas. Então você sempre vê, né, um discurso na Europa de os muçulmanos vão tomar tudo, os muçulmanos vão nos conquistar, nós vamos ser governados pela Sharia, nós vamos ser isso e aquilo outro. Isso é um discurso muito comum dentro de todos os grupos de direita na Europa contemporânea, né? Sejam alemães, sejam franceses, ingleses. A gente viu mês passado os pogroms
contra muçulmanos em Londres, o que foi uma coisa assim, o pessoal incendiou mesquita, saiu correndo com serra elétrica atrás de famílias muçulmanas na rua. Foi uma coisa assim bem chocante de se ver, mas que aconteceu ainda assim. E quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente tem que entender que, independente das nossas realidades palpáveis e tangíveis e os nossos problemas de maior necessidade, o Brasil tem uma elite que não tem mentalidade própria, ainda não desenvolveu uma mentalidade própria. Então a elite brasileira, ela é sempre uma elite caudatária, uma elite que copia as tendências mundiais. Então, se a gente tem uma certa elite de direita do Brasil, o pessoal está sempre copiando o discurso da extrema-direita europeia e extrema-direita americana. Se a gente tem uma elite de esquerda no Brasil, o pessoal da elite de esquerda está copiando o pensamento do Partido Democrata americano. Nunca você tem a construção de uma coisa genuinamente brasileira, 100%, e não é isso aqui que a gente vai colocar com as nossas próprias questões internas, né? Então, como a Europa hoje tem um problema muçulmano, né? Não seria diferente. O Brasil também vai ter um problema muçulmano, porque o Brasil vai absorver esse discurso. Então, gradativamente, a gente vem vendo uma piora no discurso de diversas personalidades políticas eleitas dentro do nosso Congresso, falando contra a comunidade muçulmana, coisas que passam pelo radar das pessoas assim, batido, porque não é a comunidade delas, no sentido de que elas não vivem monitorando o que se fala, né, sobre muçulmanos do Brasil, mas que sim causa bastante problema e causa bastante dissabor. Porque a gente já tem bastante registro de casos dentro do país de agressão física a mulheres muçulmanas na rua, principalmente porque são identificadas com o uso do véu, a discriminação na hora de contratar para manter, enfim, algum tipo de trabalho. Então a gente tem uma exclusão social cada vez maior da comunidade muçulmana, e essa comunidade, por não ter uma representatividade cultural tão grande no Brasil contemporâneo, ela vai acabando sendo ostracizada e, digamos, os seus problemas sociais dentro da comunidade maior de brasileiros sendo ignorados e esquecidos, né? E isso também deriva de uma falta de conhecimento da população brasileira do papel muçulmano na sua formação. Porque você teve uma campanha muito grande, né, aí, desde a época do Samuel Huntington, de criar a ideia de uma civilização judaico-cristã, uma civilização judaico-cristã, uma civilização judaico-cristã. Isso é martelado na cabeça das pessoas há décadas, né? Desde ali do choque de civilizações do Huntington, você tem ali essa martelação para que as pessoas assumam isso como se fosse uma verdade inquestionável e como se tudo no Brasil, por exemplo, tivesse ou uma origem europeia ou uma origem judaica. A gente tem um movimento, por exemplo, no Nordeste do Brasil, muito forte, inclusive, dos Anusim, né? Onde rabinos sionistas israelenses viajam para o Nordeste do Brasil e fazem, digamos assim, aquela reconstrução de árvores genealógicas para dizer que os nordestinos são todos judeus. Teve vídeo recentemente do Santana falando que o chapéu do vaqueiro nordestino era, na verdade, um quipá, e que as tranças, que os cabelinhos que tem no chapéu do vaqueiro nordestino era, na verdade, porque os judeus não podiam usar peiote, né, que é aquele cabelo que os judeus deixam crescer na têmpora. Enfim, você tem toda uma influência do soft power de nações estrangeiras, como Israel, né, e os Estados Unidos aqui no Brasil, colocando na cabeça do brasileiro uma identificação com o sionismo, não o judaísmo, tá? Com o sionismo, especificamente falando, através tanto de uma matriz de uma população que é interessada em árvores genealógicas e coisas nesse sentido, e uma matriz de pessoas que é ligada a igrejas evangélicas e movimentos neopentecostais. Então, esse soft power tem feito o Brasil absorver uma fortíssima tendência a o discurso do Likud. Por incrível que pareça, há uns anos atrás teve uma pessoa que tentou sugerir a criação de um partido Likud no Brasil, que é um partido israelense, né? Já foi tentado. Você tem oficiais do IDF israelense hoje concorrendo à vereança em São Paulo. Isso já é uma realidade, né? E isso vai, digamos assim, causando uma degradação de outras comunidades, né, que são tão ou até mais importantes na formação do povo brasileiro, mas que vão sendo ostracizadas e discriminadas no discurso, né? Eu gostaria de lembrar para vocês o que é que aconteceu em 2018, a quando da eleição do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
A primeira coisa que ele fez foi, não, vamos fazer uma viagem à Terra Santa para mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém e reconhecer Jerusalém como capital indivisível do povo judeu, né? Passando por cima aí de anos de diplomacia de vários países, de várias soluções de paz que reconhecem Jerusalém como uma cidade compartilhada, né? Não como uma cidade que tem supremacia de comunidade nenhuma, como uma cidade compartilhada entre Jerusalém Oriental, entre Jerusalém Ocidental e por aí vai. Então, você tem essa questão. Logo em seguida, Jair Bolsonaro me posta nas redes sociais uma cena de um filme, né, falando que era uma notícia de uma pessoa uma mulher sendo apedrejada no Irã. Uma notícia falsa, que ele colocou lá dentro das suas redes sociais. A gente, na nossa página, teve que fazer, inclusive, uma resposta, que na época fez bastante sucesso a ele, né, sobre essa questão. Então, assim, essa deterioração do status da comunidade muçulmana na mentalidade brasileira e na política brasileira, ela ignora diversos elefantes na sala. O primeiro elefante na sala é o seguinte, né, eu estava fazendo uma live ontem, inclusive, com um economista brasileiro, sobre o grande papel importantíssimo que o comércio com os países muçulmanos tem para a balança comercial do Brasil, né? O que é um elefante na sala. O segundo elefante na sala é que se a gente está numa civilização judaico-cristã, ela aqui no Brasil ela é judaico-cristã islâmica. Porque tanto a cultura portuguesa que vai chegar aqui no Brasil é uma cultura que vem do mundo islâmico, da Idade Média da Península Ibérica, assim como a cultura africana que vai influenciar o Brasil também é uma cultura africana islamizada. Então você tem duas fontes de Islã, pelo menos, na construção do Brasil contemporâneo e na construção desse país. Então, falar de um Brasil como pertencendo à civilização judaico-cristã ocidental, né, que tanto se fala aí nos seus cursos de Brasil Paralelos e, enfim, afins, você tem que ignorar esses elefantes na sala, né, que é a construção do povo brasileiro de norte a sul do país com esses ares de Península Ibérica Islâmica medieval, de mouriscos que vieram para cá, escravizados que vieram para cá da África, que eram muçulmanos e que construíram esse país e que legaram termos, legaram costumes, danças, músicas, método de construção, tudo. Olha, as culturas do Brasil que fizeram a riqueza do país, a cana-de-açúcar, o café e o algodão, os três foram cultivos que foram trazidos pelos muçulmanos, tá? Até as palavras para açúcar é do árabe açúcar, café é do árabe kahwa, pelo turco kahve, e algodão do árabe al-qutn. Ou seja, a gente tem aí três culturas que fizeram a nossa riqueza do nosso país por séculos e foram trazidos pelos muçulmanos para a Península Ibérica e depois transladados para Portugal até aqui. Então a gente tem... Inclusive teve a professora, a Revolta dos Malês, né, que foi uma das primeiras revoltas que teve no Brasil, né, cara? Exato. E ele sabia escrever, inclusive, que ninguém sabia na época. Vieram trazidos pelos escravos, né? Exatamente. Você tem ali uma série de revoltas na época do Brasil Império, né, que contribuíram, de certa forma, para o processo de abolição da escravatura aqui no país. A mais emblemática delas, a Revolta dos Malês de 1835, em Salvador, na Bahia. Mas você teve outros levantes escravizados muçulmanos aqui no Brasil. O João Reis, que é um autor brasileiro, ele vai escrever sobre isso. Então, assim, a nossa comunidade muçulmana, né, ela é brasileira, ela é criada aqui, ela tem contornos nacionais, ela tem contornos brasileiros, ela tem costumes brasileiros, ela tem tudo, vícios e como é que se diz, e virtudes bem brasileiros, mas ela não é enxergada dessa forma. Então a gente vê essa deterioração, e hoje, no dia 7 de setembro, é interessante a gente falar de independência, porque o nosso Brasil, ele precisa ser independente hoje em várias faces, né? Em vários âmbitos ele precisa ser independente. E a grande independência que eu enxergo, pelo menos do meu ponto de vista, na área que eu atuo, é uma independência intelectual. O Brasil precisa começar a se construir independente intelectualmente, tratando todas as suas questões políticas dentro de um contexto e de um legado puramente brasileiro, e não de uma forma ufanista. O que eu estou fazendo aqui não é apregoar uma superioridade da raça brasileira em relação às outras raças aqui na América Latina. A questão não é essa. E sim que o Brasil precisa começar a enxergar as suas questões e os seus interesses puramente de um ponto de vista pragmático. E as suas relações, tanto políticas quanto comerciais, de um ponto de vista puramente pragmático. Então,
Ontem na live que eu participei, para quem quiser assistir, a gente ainda está nos stories do canal, né, e também no feed do Facebook, a gente estava falando sobre essa questão de como, na propaganda da direita política brasileira, a comunidade muçulmana e os países árabes, os países islâmicos são demonizados, ao mesmo tempo que o Brasil tem uma dependência comercial enorme com esses países. Então, assim, você tem um forte atentado contra os nossos interesses, que são nossos, de todos os brasileiros, né, em nome de uma narrativa política que é importada da Europa e que é importada dos Estados Unidos para cá. E é colocada na cabeça do brasileiro, criando uma dependência intelectual que ignora o que é importante para nós no Brasil. E o que essas pessoas pregam? Essas pessoas pregam o fortalecimento das relações com Israel, elas pregam o fortalecimento das relações com os Estados Unidos. É do interesse da população brasileira a importação de armamento israelense, que é 90% de tecnologias anti-motim, para que o Estado use contra nós, quando quisermos fazer alguma reivindicação? Quando o Exército Brasileiro ou as Forças de Segurança Nacionais compram tecnologia do Estado de Israel, que são testadas nos corpos dos palestinos para depois serem testadas no corpo dos brasileiros, né? Elas estão fazendo... O que isso é? O que isso denota? Os interesses da nossa população, os interesses do nosso país, os interesses dos brasileiros? De forma nenhuma. Então, nesse 7 de setembro, a reflexão que eu venho trazer aqui, adicionar, né, nas falas que foram brilhantes aqui sobre a história do Brasil, é que temos, enquanto brasileiros, que declarar independência intelectual nas margens de um mundo que está em transformação, para que nós não percamos a janela histórica. Porque hoje o mundo está ficando independente. Vários países, finalmente, hoje estão se desamarrando do colonialismo. No Sahel, no Oriente Médio, na Ásia. Finalmente, o colonialismo está acabando. Liderados, obviamente, pela China, com seus próprios interesses, né? Porque, obviamente, os chineses precisam olhar pelos chineses, né? Mas vários povos estão pegando carona no dragão da China. Então, assim, as pessoas precisam enxergar o Brasil dentro desse contexto histórico, os interesses nacionais e os desenvolvimentos que são necessários para que isso seja feito. E a comunidade islâmica brasileira é uma embaixada desse futuro hoje aqui no Brasil, porque ela é justamente a interlocutora desse mundo, 1/4 islâmico da população humana da Terra, que tem a total capacidade de fazer o Brasil desenvolver ainda mais. Porque a nossa balança comercial ainda tem muito a ser explorada com os países muçulmanos. Então, uma conscientização do quanto o Brasil pode crescer, do quanto o Brasil pode prosperar com essas relações, já era visto pelos grandes líderes visionários da história do Brasil. Ora, quem começou com essa tradição de fazer comércio, né, bilateral com os países do Oriente Médio, a importar populações do Oriente Médio para cá, né, foi ninguém mais, ninguém menos do que Dom Pedro II. Tem um livro muito bom que eu recomendo mais uma vez para quem quiser ler, do Roberto Hatlab, que se chama As Viagens de Dom Pedro pelo Oriente Médio. Então ele vai trazer essa imigração sírio-libanesa para cá, ele vai importar bens, né, do mundo islâmico para o Brasil, ele vai aprender árabe, segundo algumas pessoas, ele estava traduzindo As Mil e Uma Noites para o português antes de morrer. Então, assim, você tem visionários brasileiros que entenderam essa mensagem, né? E o avô de Dom Pedro, né, II, Dom João VI, se a gente for pegar a alegoria da aclamação dele, pintada por Debré aqui no Brasil, quem é que segura a coroa em cima da cabeça dele? Vamos lá, um cavaleiro português, um indígena brasileiro e um árabe. Porque ele era rei de quê? Portugal, Brasil e Algarve. Então, assim, é isso. Dei uma introdução aqui. Maravilha, excelente te ouvir sempre, Mansur. A Betânia Carvalhais está colocando aqui, até colocou pingou aqui, né? Fecharam lojas de pessoas em Minas Gerais, BH, Nova Lima e Contagem, acusadas pela PF de envolvimento com o Hezbollah e planejamento de ataques a judeus. A perseguição está aumentando, ela pergunta. Ficou sabendo disso?
Eu vi esse vai e vem, né? Porque, primeiramente, o Mossad tinha alertado ao Brasil que haviam pessoas querendo fazer atentados aqui no nome do Hezbollah a alvos israelenses. Aí depois a Polícia Federal soltou uma nota para a imprensa falando que, na verdade, se tratavam de pagodeiros que foram confundidos com membros do Hezbollah, né? Aí agora já são membros do Hezbollah de novo. Eu criei até a piada na época que eles confundiram Rebolá com Hezbollah. Agora, mais uma vez, capturaram de novo. E aí deram 16 anos de cadeia para uma das pessoas que estavam planejando um atentado contra alvos judeus aqui no Brasil em nome do Hezbollah. Bem, eu não vejo o histórico do Hezbollah estar atuando dessa forma, entendeu? A guerra entre o Hezbollah e Israel é uma guerra muito focalizada ali no Líbano. A gente não vê atentados do Hezbollah ao redor do mundo contra alvos israelenses, né? Você vê uma coisa ali muito, muito bem focada ali na região. Creio que isso pode estar sendo coordenado, né? Isso é uma suposição, tá, gente? Pode estar sendo coordenado para criar um novo pânico social e pressionar autoridades do Brasil para alguma coisa dos interesses israelenses, entendeu? Se realmente indivíduos estiverem planejando atentados à bomba para matar membros da comunidade judaica aqui no Brasil, que sejam presos, né? A gente não pode importar conflitos de fora do Brasil aqui para nossas ruas, para nossa sociedade. O Brasil precisa manter o seu status, né, de um país neutro e porto seguro, né, para povos do mundo inteiro que vêm para cá e constroem nossa sociedade, né? Mas que isso é estranho, ao meu ver, porque eu já vi essa história aí voltar umas 3 vezes, né? Então, assim, sempre que o presidente Lula faz uma fala ou alguma autoridade brasileira coloca alguma coisa para prejudicar o comércio com Israel, que nem o último contrato militar que foi embargado, surge um terrorista do Hezbollah que está atacando o Brasil, para colocar a população. Porque, cara, olha, Israel é um país de uma mentalidade que eu nunca vi tanta maldade na história. Hoje de manhã, eu estava assistindo uma entrevista do Chris Hedges, que é um dos maiores correspondentes americanos no Oriente Médio da história. É um cara que, assim, todos os acontecimentos recentes da história do Oriente Médio, ele esteve presente. Ele foi preso no Iraque, inclusive, o Chris Hedges. E o Avi Shlaim. O Avi Shlaim, ele é um judeu iraquiano, né, israelense iraquiano, que é um historiador, tem alguns livros dele publicados em português, e ele contando a história da vida dele, né, da família dele. Ele é um senhor idoso hoje, mas assim, ele é um historiador fantástico. Hoje de manhã eu estava escutando a entrevista dele, né, do Chris Hedges com o Avi Shlaim. E o Avi Shlaim estava falando o seguinte: olha, sabe por que minha família teve que fugir do Iraque, de Bagdá? Minha família era uma família judia, né, extremamente bem colocada no Iraque, muito rica, e a gente tinha uma vida maravilhosa quando eu era criança lá no Iraque. Vivíamos com cristãos, muçulmanos, com pessoas de várias religiões, drusos, yazidis. O Iraque era um lugar de multirreligiosidades, e simplesmente o Mossad queria forçar o governo do Iraque na época a deportar os judeus para Israel, que estava com déficit populacional. Somente os colonos europeus não iam dar conta de criar um país. Aí o que o Mossad começou a fazer? Atentados à bomba no Iraque. Simples assim. E começaram a colocar eles mesmos a culpa na comunidade judaica, para incentivar pogroms contra os judeus e forçar eles a migrar. Avi Shlaim, ele fez da obra da vida dele investigar essa história. E ele escreveu uma bibliografia maravilhosa a respeito disso. Maravilhosa não, porque a história é horrível, né? Mas, assim, uma bibliografia muito bem embasada nisso, de como Israel importou para o Oriente Médio o antissemitismo que existia na Europa, fazendo atentados terroristas no Egito, no Iraque e outros países da região. Então, é da história de Israel criar pânico terrorista quando eles querem movimentar a opinião política, tanto da população quanto do governo, para fazer alguma coisa. Isso não é minha opinião, gente. Não é porque eu sou um crítico do Estado de Israel que eu estou falando isso, não. Isso é histórico do Estado de Israel. É o modus operandi do Estado de Israel. Israel mesmo admite professor, isso. E todo mundo sabe que Israel atira e mata civis, ataca alvos civis. Israel mata pessoas. E o Hezbollah mesmo, sofrendo ataques contra os seus civis, normalmente ele busca alvos militares. Então não teria sentido os caras fazerem um atentado aqui no Brasil, cara. Se os caras não fazem nem contra pessoas judias de Israel... Exato. Então, assim, o Hezbollah, a comunidade muçulmana xiita libanesa, né, digamos,
tinha mais afinidade com o partido político Hezbollah, ela é muito bem estabelecida aqui no Brasil, muito próspera. Você vai ver o comércio no Brás, em São Paulo, tem muita gente da comunidade libanesa xiita aqui no Brasil, e essas pessoas eu não vejo elas vindo aqui para o Brasil para fazer atentados terroristas e matar judeus. Só se for bandeira falsa, professor. Exato. Então, falsa, exatamente isso. Um islâmico, mas não viria do Hezbollah. Exatamente. Então, assim, é complicado. Hassan Nasrallah não fez nenhum discurso de que iria atacar judeus no Brasil. Os ataques do Hezbollah são todos anunciados, entendeu? Eles não são ataques que vêm disso aí. Não faria sentido para a própria geopolítica do grupo, né? Porque o Brasil não considera o Hezbollah como grupo terrorista. Exato. Então, assim, não faria sentido eles simplesmente arrumarem uma briga com o Brasil para matar judeus aqui, quando não é modus operandi do Hezbollah fazer isso, né, lá na região da Palestina. E, na real, o problema do Hezbollah não é contra judeus, né, professor? O problema é contra Israel. Judeus tem em tudo que é lugar do mundo. Exatamente. Uma das coisas que eu queria que as pessoas entendessem é isso. Recentemente, né, eu estava fazendo um estudo sobre, né, a história do movimento Amal, né, que deu origem ao Hezbollah, e assim, o Hezbollah ele vai surgir no contexto da invasão do Líbano por Israel. Não existia um Hezbollah antissemita, odiento, que gostava de destruir judeus, etc. E aí, do nada, ele vai atacar Israel. Não, Israel estava invadindo o Líbano, matando libaneses aos milhares, e nesse contexto o Hezbollah vai surgir como uma resposta. E o movimento já foi reformado várias vezes, entendeu? Eu não falo isso como uma apologia ao Hezbollah, como uma defesa ao Hezbollah, de forma alguma. Sou muçulmano sunita, não tenho simpatia pelo Hezbollah nenhuma, mas, entretanto, contudo, todavia, a gente não pode ser bobo, né? A gente não pode ser tonto e ficar acreditando nesse pano vermelho que o pessoal vai balançando e jogando aí. E, mais uma vez, que é um dos pontos que eu vou tocar nesse vídeo sobre a degradação da imagem da comunidade muçulmana, é que as nossas forças de segurança começaram a adquirir esse preconceito, né? De sempre ficar em cima disso aí. Olha, na minha atuação histórica nos últimos 10 anos de trabalho sobre a comunidade muçulmana, eu sempre me coloquei muito fortemente contra diversas ideologias que dão origem ao extremismo dentro do mundo islâmico. O arabismo, certas formas de islamismo militante. Sempre fui muito crítico de tudo isso, porque eu acho que isso é um emburrecimento, né, da sabedoria islâmica e do que a religião realmente está aí para apresentar enquanto cultura, enquanto espiritualidade. Professor, explica o ISIS, cara, essa criação, Estado Islâmico. Como assim Estado Islâmico, cara? Exato. O que é então, isso, assim, cara? Como é que surgiu esse troço, cara? Exato. Não, a gente pode falar sobre isso. Exatamente, a gente pode falar sobre isso. Mas assim, eu sempre me coloquei contra essas ideologias de forma muito veemente, né? Muito veemente, muito forte. Mas assim, o que eu percebi é que há uma utilização do combate a essas ideologias por algumas forças, digamos assim, de segurança, para criar um pânico satânico, tanto na mídia quanto entre as próprias forças de segurança no seu lidar com a comunidade muçulmana. E isso é muito perigoso, porque isso aí pode ser utilizado contra muçulmano, amanhã vai ser utilizado contra outras pessoas, de outras ideologias políticas, entendeu? Então as pessoas precisam entender isso aí. Ou sem ideologias políticas. E é perigoso porque isso não é uma coisa do Brasil, né? Não é comum no Brasil esse tipo de coisa. Exatamente. Não é comum no Brasil isso, mas as pessoas precisam entender isso aí, né? Mas voltando à sua questão, como é que surge, né? O problema do Estado Islâmico dentro do Iraque, né? Assim chamado, né? A Dawla Islamia. Chamar de ISIS, né, cara? Eu não gosto de chamar de Estado Islâmico. Mas o ISIS é simplesmente digamos assim, uma sigla, né? Que diz a mesma coisa. Mas é bom evitar também esse nome mesmo, Estado Islâmico, porque tem essa conotação, né, negativa. Porque ele não é Estado nem nunca foi islâmico, né? O que é o Estado Islâmico? Depois da invasão do Iraque pelos Estados Unidos da América, você teve a péssima ideia da administração Bush de pegar todo o partido Baath e todos os militares iraquianos e criminalizá-los. Todos. O exército do Iraque foi criminalizado da noite para o dia. Aí você pega todos os oficiais, todas as pessoas que existem ali no país com treinamento militar, com aquele sentimento nacionalista de país invadido, você manda para as prisões que eram campos de tortura dos Estados Unidos, né, como Abu Ghraib, enfim, e todas aquelas coisas que aconteceram ali, que foram filmadas e fotografadas, e você vê na internet aí rapidinho, na pesquisa no Google,
Tem um documentário que eu fiz, uma história islâmica sobre Abu Ghraib, quem quiser entender o que foi aquilo ali, né? Então, os americanos simplesmente fizeram isso. E, ao mesmo tempo, o fizeram enquanto combatiam a Al-Qaeda. Então, nas prisões americanas, iam os oficiais de Saddam e os membros da Al-Qaeda. E aí, o que aconteceu? Quando você mistura os dois ali dentro, você tem um surgimento de uma nova ideologia, ainda pior, né? E ainda mais danosa, que foi a ideia da criação de um califado global, né? Porque o ISIS ele não tinha aspirações regionais. Porque, por exemplo, o Hamas, se a gente for analisar a história e os objetivos do Hamas, é o que? A libertação do território da Palestina. É isso, o objetivo do Hamas é aquilo ali, acabar com a colonização, inclusive sem a destruição do Estado de Israel, tá? Porque o Hamas, antes de assassinarem Ismail Haniyeh, né? Eu não sei como é que tá agora as pautas de Yahya Sinwar, mas o Hamas, até o assassinato de Ismail Haniyeh, ele tinha como meta voltar às fronteiras de 64. Era isso que o Hamas queria, enquanto pauta de negociação com Israel, né? E já o Hezbollah é a mesma coisa. É libertar as regiões que são capturadas do Líbano, né, do território libanês por Israel. Então são movimentos nacionalistas de cunho religioso, mais nacionalistas. Já o ISIS não. O ISIS tinha uma meta global, de controle global. Eles queriam estabelecer um califado global sobre a égide do movimento Wahhabi salafista, o que é uma coisa extremamente problemática. Mas quem foi que inculcou isso? Os Estados Unidos. Né? O ISIS não abriu uma frota da Toyota numa montadora de carros. Como é que os caras tinham uma frota de Toyota? Como é que os caras eram tão super armados? Como é que os caras, enfim, várias coisas aí, né? Então, a gente tem a criação desse grupo terrorista que começa a fazer um massacre de muçulmanos, né? Primeiro da população muçulmana xiita do Iraque, depois da população cristã, depois da população yazidi, depois da população dos mandeus. E todas as comunidades religiosas do Iraque começam a ser dragadas por esse grupo, que se comporta basicamente como um tumor, como um câncer, que vai chegando na região de Idlib, na Síria, vai chegando em Mossul, no Iraque, vai criando ali um caos, destruindo museus. Só que, assim, o ISIS começou a se financiar com a destruição de museus. Por quê? Eles usavam como propaganda que estariam combatendo a suposta idolatria nos museus, quebrando aquelas estátuas ali da Suméria, Babilônia e Assíria. Só que eles só quebravam as estátuas que eles não conseguiam carregar. As que eles conseguiam carregar, hoje, estão na Europa. No segundo maior roubo de artefatos históricos da história do Iraque. Porque os financistas ricos europeus, tem inclusive um documentário muito bom sobre isso, eles compraram do Estado Islâmico os artefatos dos museus iraquianos. Então foi um desmonte, o terceiro grande desmonte do Iraque, o terceiro, em menos de 40 anos, foi com o grupo Estado Islâmico. Hoje o Iraque, né, quem viu aí a última entrevista do Pepe Escobar e a viagem do Pepe Escobar ao Iraque, quando ele vai falar, já está engateando uma reconstrução, já está engateando uma renovação após tanta miséria, tanta desgraça, mas é justamente esse contexto geopolítico de caos, administrado, infelizmente, pelo governo americano, que fez surgir, né, o Estado Islâmico. Né? Não existia ali uma situação de paz e estabilidade e um monte de fanáticos religiosos começaram a fazer as coisas. Não. Você teve toda uma série de matança e destruição que, enfim, né, como todos os especialistas na história do terrorismo dizem, criam ressentimento, e o ressentimento dá origem ao terrorismo. As pessoas precisam entender que, antes mesmo da invasão dos Estados Unidos, no início dos anos 2000 ao Iraque, Madeleine Albright, que era secretária de Estado americana, ela, uma judia sobrevivente, né, dos pogroms na Europa, que fugiu para os Estados Unidos, foi perguntada, né, se valeu a pena, durante a Guerra do Golfo, com as sanções, né, contra o governo iraquiano, matar mais crianças do que os Estados Unidos haviam matado em Hiroshima. E ela falou que valeu a pena. Vocês podem assistir no YouTube, é isso aí. Ela falou que valeu a pena. Então o Iraque foi uma sociedade que perdeu mais crianças do que Hiroshima. E os iraquianos depois tiveram que assistir Madeleine Albright falando isso na televisão que valeu a pena. O que é que você cria nisso se não a revolta? Entendeu? Se você conhece um pai que perdeu um filho, é uma dor assim que deixa a pessoa traumatizada pro resto da vida. A cabeça da pessoa muda, fica muito mexida. Agora você imagina uma sociedade que perdeu os filhos por causa do governo americano. O que é que você vai criar? Entendeu? Então, assim, isso não é um discurso de anti-americanismo,
de os americanos são uma raça maldita, não é isso. A gente está aqui utilizando tecnologia americana, internet americana, equipamentos americanos, microfone americano. Eu uso as duas coisas, tanto chinês quanto americano aqui. Né? Na minha biblioteca aqui em casa é livro americano pra caramba. Eu importo muito livro dos Estados Unidos. Mas, entretanto, contudo, todavia, o que a gente está falando aqui é que a política externa americana ela é extremamente danosa e ela cria um ódio dentro do mundo islâmico a tudo que pode ser associado a esse padrão ocidental. Então, direitos progressistas. Vocês acham que o Talibã combate a educação feminina hoje no Afeganistão? Por quê? Só porque eles são misóginos? Não. Foi porque durante a invasão americana, inclusive saiu um artigo no História Islâmica sobre isso, a educação foi monopolizada, instrumentalizada pelos americanos no Afeganistão como arma de guerra contra o Talibã. Então eles nem pensam nos efeitos de 20 anos que isso vai ter na vida das mulheres. Eles instrumentalizam mesmo. Se a gente ganhar bem, se a gente não ganhar, dane-se que aí essas meninas vão passar um tempão sem ter direito a estudar quando a gente perder a guerra. E é o que aconteceu. Então, assim, esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Então, a gente precisa sempre estar tendo essas notas históricas para saber como as coisas realmente acontecem, né? Não é vilanizar povos e inocentar povos. A questão não é essa. Mas é você entender realmente as nuances da história. Né? Uhum. Sensacional, sensacional. Sempre uma aula, né? Ouvir o professor Mansur Peixoto. Já estamos recebendo aqui o Cristiano Araújo, né? Para a nossa próxima pauta, que é o Getúlio Vargas, né? E Mansur, que coisa boa te ouvir. Temos que te trazer mais uma vez aqui no Geopolítica em Pauta, aí temos que agendar, tempo, né? Pouquinho. Para a gente poder ficar mais tempo falando. Exato. Eu queria saber da Cisjordânia, como é que tu está encarando essa história, questão do Líbano, o Iraque. A gente vai fazer, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar uma série de lives aí. Cada dia a gente vai falar sobre uma região, né, e a gente vai fazer uma live sobre uma região. Vamos fazer assim, então. Eu não vou poder fazer agora nos próximos dias tanta live assim, eu vou até desmarcar algumas, porque eu estou correndo contra o tempo para fazer muito conteúdo, porque eu vou ter que parar para poder fazer um trabalho, né, em viagem, aí eu tenho que parar tudo. Mas eu vou deixar um dia só para a Voz Trabalhadora, e aí vocês escolhem, né, o horário e o coisa, e a gente faz sobre países específicos, gente. Opa! Então é isso. Excelente sete. Muito obrigado, Exatamente. Professor Mansur. Quer dizer, mas deixa eu só concluir, né? Mansur, deixa eu só te dizer que a galera no chat aqui, não vou conseguir ler todos, que tá o Sidney Cripa aqui botando, ó, maravilha. Pessoal comemorando a tua vinda, dizendo que adora te ouvir. Então, aqui, ó, pessoal, sigam o História Islâmica, né? Tem canal do YouTube, tem o Instagram, né? E todas as redes sociais, né? Mas faz o teu jabá aqui, Mansur, antes de sair. Então, gente, para quem gostou, enfim, dessa minha intervenção aqui, né? Depois da fala de tantas pessoas importantes também, pode seguir o canal História Islâmica no YouTube, no Instagram, né? E no Facebook. A gente tem nosso site também, que é o História Islâmica. Hoje o História Islâmica é uma iniciativa brasileira que é a maior página de divulgação histórica islâmica do mundo em língua portuguesa. Então, assim, a gente tem aí um trabalho de uma década, né, que a gente está fazendo, né, com uma equipe de pessoas maravilhosas, né, especialistas em geopolítica, em história. Tem uma equipe de pessoas assim profissionais maravilhosas me assessorando e fazendo trabalho junto comigo todos os dias. Então, eu gostaria, assim, de agradecer a vocês por terem me convidado aqui no canal Voz Trabalhadora, que eu amo participar aqui, sempre é gostoso a conversa com vocês, tanto aqui quanto no Tietê, né? É a turma que o comandante Robinson me apresentou, porque eu não conhecia ninguém, aí o comandante Robinson me apresentou todo mundo, ele veio aqui e falou, ó, entra aqui na rede de canais aqui, aí eu acabei fazendo vários amigos. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês aqui. Vamos curtir lá o canal do Mansur Peixoto, não só para ajudar ele, mas também porque tem muita informação muito boa, inclusive sobre o próprio Brasil, sobre a cultura nordestina, por exemplo, que eu vi que é muito bom comparando a música nordestina com a música islâmica, como é que seria? Música árabe. Música árabe. Isso. Árabe, né?
E, cara, vale muito a pena. Eu não sei se foi no teu canal que eu vi também falando sobre a cultura gaúcha, ou eu te perguntei sobre Também. Sim, foi sim, eu vi também. Eu acompanho o canal do Mansur e eu vi lá, me chamou bastante atenção. Isso. Vai sair. A gente fez um documentário recentemente de 1 hora e pouco sobre cultura nordestina, né? E vai sair um sobre cultura gaúcha, mas a gente ainda tá com uma fila muito grande de vídeos. Mas já tá lá com todo o material de bibliografia e fontes primárias separado para fazer o roteiro e gravar. Ô Mansur, desculpa eu te falar, cara, desculpa a sinceridade, cara, eu fui ler a tua matéria lá sobre o Brasil árabe, cara, eu cheguei a cansar de tanta coisa que tinha. Cara, sério, eu imagino assim, que tu ficou semanas pesquisando, tu e a tua equipe, para montar aquele, eu imagino, tu passou muito tempo, eu digo, caramba, cara, eu digo, eu tô lendo e não chego ao fim nunca. Não acaba, né? E aí depois eu cheguei no calhamaço, assim, de fontes, eu disse, nossa senhora, cara, mas o cara... Pô, mandou a braba mesmo, né, sobre o tema. A gente madruga fazendo as coisas, a gente, assim, tem um amor, né, pelo projeto, né, pra gente estar fazendo isso aí, porque é cultura, né, o Brasil precisa disso, né, a gente precisa disso, não adianta ficar reclamando, dizendo que brasileiro é preconceituoso, brasileiro, que nem o pessoal fala, é ignorante, não sei o que, não, como é que a gente vai reclamar se a gente não tá dando nada para as pessoas, né? Então é isso, gente, não vou tomar mais tempo. Né, professor? Nossa grande mídia hegemônica, né? O pessoal está se inscrevendo lá no canal, a Kátia, Carlos Alberto, é isso aí, valeu. Muito obrigado. Grande abraço, Mansur, grande abraço. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, gente. Então. Feliz 7 de setembro. Valeu.